Falando francamente, senhoras e senhores, representa o editorial do nosso programa e a nossa opinião, tem a finalidade de levar a você um comentário, uma análise que a gente pode traduzir com real sinceridade, lealdade e verdade. A cidade de Pérola hoje, senhoras e senhores, vive uma nova administração e pela primeira vez na sua história, nos 114 anos, tem uma prefeita mulher que coordena e orienta e dirige todo o destino de uma grande cidade, visto que ela é natural de Birigui, filha de Birigui, e a importância que ela assume como prefeita municipal é ser filha de um que foi um dos maiores prefeitos da história de Birigui, junto com outros demais aí, o Wilson Carlos Rodrigues Burini, a missão de governar a nossa cidade. E sempre, senhoras e senhores, que quando assume uma prefeitura, prefeito e prefeitas têm por obrigação ver a situação da cidade e principalmente a situação financeira. E todos os biriguienses que gostam da cidade sabem perfeitamente que a administração passada foi um verdadeiro caos administrativo, deixando o Birigui, e isso é denunciado por todos os vereadores, numa situação bastante difícil. Uma operação realizada na cidade, chamada de Operação Raio-X, fez com que o estrago fosse muito grande. E esse estrago, através dessa Operação Raio-X, vai terminar no dia 8 de dezembro, quando o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, construída com muito suor pelos verdadeiros biriguenses, vai a leilão por causa de Azores contraírem aí dívidas trabalhistas. E dívidas trabalhistas se cumpre e se paga. E por isso o nosso prédio, o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, vai a leilão, o que torna para a prefeita e também para os próprios vereadores uma árdua missão de encontrar um caminho, visto que esse caminho está cheio de espinhos e as dificuldades são muito grandes. E a gente vê a preocupação dela, Samanta, em resolver a situação. Não só dessa situação, como outros tantos aí que existem pela cidade. O desastre, o tufão que passou por Birigui na administração passada repercute até hoje. E a negatividade fez com que, ao assumir a prefeitura, primeiro se preocupasse com a situação financeira que está difícil. E segundo, ver o estrago que a cidade se encontra. E ela com uma equipe que não é uma grande equipe, e a gente tem comentado que nessa equipe que ela está construindo tem que mexer, tem que fazer alteração, porque realmente tem alguns que não comungam com o trabalho que ela quer e verdadeiramente deixam muito a desejar em várias áreas da sua administração. As críticas que oferecem à população, hoje com a facilidade que tem aí, com o celular você dá a sua opinião e dá o seu comentário, são verdadeiras críticas para quem está começando a jogar agora. Então a gente pede à população que realmente vamos respeitar o trabalho que tem que ser feito. Não se é possível de maneira alguma fazer tudo de uma só vez. E aos poucos vai se fazendo. Os senhores sabem a situação que Birigui se encontra, em todos os sentidos. E para mexer nesse time tem que ter muita capacidade, e a capacidade dela tem que se estender, e é muito grande, porque tem aí, e todos sabem que ele seria o verdadeiro homem a fazer, dar a mão, dar o abraço à filha para administrar a cidade. Esses inimigos de Birigui fizeram por tudo com que fosse retirado da administração dela o seu pai, o Wilson, também outros abnegados que estavam lá trabalhando e por causa do chamado nepotismo fizeram com que eles não pudessem ficar ao lado. Mas mesmo assim, o pai está sempre ao lado da filha, ajudando naquilo que é possível. Existem gente que não concordam com a derrota, que ainda não assimilaram o que ocorreu com as urnas e não assimilaram também que uma mulher seja prefeita de uma cidade. Então aqui a gente pede sinceridade, lealdade e, acima de tudo, esperança e um pouco de paciência, porque temos certeza que a partir do ano que vem todos vão ter orgulho de ter dado o voto a ela e aqueles que não o fizeram também ficarão contentes, porque o trabalho já começa a fazer algumas articulações. Alguns secretários aí, senhoras e senhores, não sabem da responsabilidade que têm e não caminham junto com a própria prefeita. Razão pela qual que nós pedimos a ela, e estamos em nome da população,
Samanta, mexa nesse time seu. Tem gente que está entrando em campo, mas só está olhando a cara do juiz e não jogando o que tem que ser jogado em 90 minutos. Mexa que dá tempo. Mexa antes que se complique mais. Porque tem gente ali que só pensa numa coisa: aparecer mais do que a prefeita, surgir mais do que a prefeita. Mande esses caras cantar na outra freguesia, menos na freguesia do Ó, porque realmente muita coisa vai ser feita. E senhoras e senhores, podem nos cobrar, porque nós ficaremos aqui falando francamente que Birigui acertou elegendo a Samanta prefeita.